tarde a todos. Hoje, dia 25 de setembro, temos mais uma palestra do segundo ciclo internacional de palestra Memória, Patrimônio e Arte, de Sacra em Diálogo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Márcia Valéria Rosa, professora de História da Arte da Unirio e coordenadora do projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro. Os alunos de Museologia, Turismo, Biblioteconomia, História, e agora também recebemos de Arquivologia, para fazer as visitas mediadas nas igrejas. Nesse período pandêmico, estamos nas redes sociais, então logo nós possamos iniciar o trabalho presencial, serão sempre muito bem-vindos às igrejas históricas. E aqui, mais um sábado, uma honra para mim, junto ao Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, está recebendo essa mesa, mais uma mesa com especialistas que vão nos abrilhantar o nosso sábado. Passo a palavra, então, à museóloga Marli Assis Martins, que, em nome do Museu de Arte Sacra, vai fazer as saudações. Marli? Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, seus diretores, Cônego Cláudio dos Santos, Padre Wanderson de Oliveira, nos sentimos imensamente honrados e damos as boas-vindas aos nossos palestrantes, às nossas palestrantes dessa tarde. E hoje é uma tarde particularmente muito querida, porque tem a doutora Paula, a Ana Carolina, que eu não conheço pessoalmente, vou conhecê-la hoje, que é a querida amiga de muito tempo, Janaína, e sei que estão presentes também nessa sala inúmeros amigos e amigas conhecidos de longa data. Eu tenho certeza que hoje teremos uma tarde de muito prazer, de sabedoria, tarde para ouvir e aprender. Muito obrigada e que tenhamos essa tarde magnífica. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Agora eu vou passar para a doutora Paula, por favor. Passo a palavra, então, para a Paula Ferreira Vermeste, que vai nos abrilhantar com a sua moderação, sempre acolhedora e generosa. Professora Paula é do Departamento de Geografia da Unesp, campus de Prudente de Moraes, em São Paulo, doutora em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em História da Arte e da Cultura e mestre em Sociologia. Fez o pós-doutoramento em História da Arte no Departamento de História, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Unicamp. É com muito prazer, uma querida amiga de longa data, muito acolhedora, muito generosa, de fato, que nos vai abrilhantar e conduzir essa mesa de hoje. Paula, com você a palavra. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma honra imensa, um carinho, assim, não tenho nem palavras para descrever a alegria de eu estar aqui com vocês hoje, de estar junto com o valoroso povo do Rio de Janeiro, uma saudade muito grande do Rio, do Museu da Arquidiocese, de todos vocês. Espero que em breve a gente consiga se rever, né, dona Marli, que a gente consiga estar junto, e também uma honra muito grande estar diante de uma colega que eu respeito e tenho uma consideração imensa. E essa honra também é muito grande por conta do tema, como a dona Marli bem ressaltou, né, dos museus, um tema fundamental para muitas das nossas arquidioceses e dioceses. Vou apresentar a Janaína. Por favor, por favor. A professora doutora Janaína Aires, ela se graduou em pintura na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem mestrado e doutorado em artes visuais, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela tem um currículo extenso aqui, né, Janaína? Eu vou tentar resumir, porque ela é uma pessoa que é referência, né, na área.
e ela é membro do grupo Perspectiva Pictorum dos colegas bravíssimos da Universidade Federal de Minas Gerais, ela é membro do Conselho Estadual de Tombamento do INEPAC, né, do Conselho Estadual do Rio de Janeiro, e é professora de História da Arte e de História da Arte Sacra do Museu Sacro Franciscano, também do Rio de Janeiro, que deve ser um dos nossos acervos mais esplendorosos. Eu diria, eu posso aqui fazer uma afirmação, acho que todo mundo vai concordar comigo, que o conjunto do Lago da Carioca é um dos mais bonitos do mundo. Desculpem, eu vou aqui já colocar a minha opinião. Então, sem mais delongas, dou a palavra a Janaína. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço muito a Márcia Valéria pelo convite. A gente já estava nessa paquera há algum tempo, mas felizmente agora houve oportunidade. Agradeço a Marli, agradeço a Paula pela mediação, parabenizo a Ana pela palestra, de fato é um acervo belíssimo, né? Agradeço a todos que estão nos ouvindo e agradeço também ao Museu Sacro Franciscano, principalmente na pessoa do nosso administrador Carlos Pinheiro, que está nos assistindo, pela oportunidade, pela acolhida, por me acolher nas minhas aulas, por me acolher nas visitas. É um museu, de fato, muito especial, não só para a nossa historiografia, da arte sacra, mas também para mim, particularmente, tem um significado bastante afetuoso. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Tomara que eu não tenha problemas. Deixa eu ver aqui. Engraçado, eu estava conseguindo. Agora está dando algum problema aqui. Só um minutinho, por favor, que eu já vou resolver. Nós meditamos sobre isso, assim, sobre essa. Eu peço só um minutinho para poder compartilhar Tranquilo. aqui. Esses momentos Sem tecnológicos, problema. tempos remotos, tempos tecnológicos, Cancela. são sempre Aqui, tela inteira. surpresa. E é sempre na hora que a gente precisa, né? Exatamente. Exato. E aí não aparece aqui, entendeu? Não, tranquilo. Como é que você estava fazendo anteriormente? Eu tenho fiz recebido nada, as deu entradas tudo das certo. pessoas na sala. Obrigada pelas Deu tudo presenças. certo, eu estava Mais uma vez. fazendo Muitos assim. entraram enquanto Carolina estava iniciando. Obrigada pela presença. Ah, sim, obrigada a todos, gente. A moderação aqui esqueceu de agradecer todas as presenças. Ainda bem que Márcia registrou aqui, viu, gente? Você fechou a apresentação? Não, tá aqui. Não, você fechou. Aqui já. Tá. Será que se eu botar aqui? Não sei. Não, volta agora para... Vai aí. Tela inteira. A coisa dá problema sempre quando chega na vez, né? Quando chega na hora. Estava tudo certo. É para animar, fica tranquila. Então, enquanto isso, a gente já vai... É para causar... É para causar aquela expectativa. Gente, cadê aquela igreja maravilhosa? Vamos discutir isso com... Vamos ver. Sacro, mas bom que a moderadora já vai preparando as minhas. Eu já vou preparando meu coração, gente, que agora eu vou preparando. Não, vou preparando meu coração para isso aqui. Estão vendo? Vocês estão vendo? Não, né? Vamos. Eu já estou passando mal aqui, por favor, gente. Sim.
Já está tudo certo, então? Tudo certo. Sim. Então já dá para ver, né? Janaína, clica Oi? ali clica no ocultar, nessa faixinha, olha, interromper. Tá. Aí, Ok. perfeito, obrigada. Já Aí, está tudo pronto. certo, então? Todo mundo vendo? Tudo. Todo mundo vendo. Sim. Corações Obrigada. preparados? Paula, eu tenho 50 minutos com uma tolerânciazinha de mais 5 a 10, né? Paula? Pode ir tocando, isso Tá mesmo, bom, então. pode ir tocando. Então, tá certo. Bom, mais uma vez, reitero aqui o meu agradecimento a todos, o convite pela participação no evento, agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer especialmente ao Museu Sacro Franciscano. Então, bom, eu acho que uma imagem vale mais que bilhões de palavras, né? É um acervo belíssimo. E eu gostaria de ressaltar, com essa primeira imagem, que o nosso Museu Sacro Franciscano não só tem uma importância sobremaneira para a história da arte, para a história da arte sacra, mas também para a arquitetura e para a própria formação da cidade do Rio de Janeiro, porque não só o Museu Sacro Franciscano, a Igreja da Ordem Terceira da Penitência, como o conjunto do convento da Ordem Primeira, são os únicos remanescentes de um dos 4 morros que faziam parte da topografia da cidade do Rio de Janeiro, que delimitavam esse primeiro núcleo da cidade. O morro, então, está sendo mostrado nessa imagem, ele abrangia parte no centro da cidade, abrangia parte da atual Avenida República do Chile, com limites até as ruas do Lavradio, Carioca, Senador Dantas, Evaristo da Veiga. Na década de 50, ele foi desbastado, né, vamos dizer assim, a maior parte do morro, graças a Deus nós ficamos, e o material, então, serviu para aterrar o Parque do Flamengo, e onde seriam as cerimônias do 36º Congresso Eucarístico Internacional, na data de 1955. Então, eu coloquei aqui uma elipse vermelhinha, mostrando a Ordem Terceira e a Ordem Primeira. Bom, só para mostrar como é essa geografia atualmente, com todos os prédios da Catedral Metropolitana, do BNDES, Petrobras, enfim, essa mancha amarela era toda a delimitação do morro, e o que ficou foi somente essa construção do complexo franciscano. Então, aqui, entre muitos prédios, está a nossa construção, ao lado do convento da Ordem Primeira, rodeado por uma vegetação, ou seja, é verdadeiramente um oásis no meio da selva de pedra do centro da cidade do Rio de Janeiro. Curiosamente, muita gente que passa pelo Largo da Carioca não olha para cima, ou se olha para cima pensa que é tudo um mesmo complexo, e se engana, porque ali tem o convento, a Ordem Primeira de Santo Antônio e a Ordem Terceira da Penitência, que é esse prédio à nossa direita, com os 3 corpos, com um frontão bastante recortado. Essa aparência do frontispício se manteve ao longo do tempo, por vezes tinha uma ou outra ornamentação, mas a fachada se manteve, com os 3 corpos, com as 6 janelas, as 3 portas, uma simplicidade muito grande, apesar desse frontão elegante, nesse frontispício bastante elegante, até pela portada de Lioz, com o símbolo da fraternidade, mas por fora é bastante simples. Na portada principal, em pedra e lhós, como eu falei, existe o símbolo da Ordem Terceira, da Fraternidade Franciscana, que aqui teve a sua formação em 1619, nós temos 402 anos de formação, e ao lado temos o Museu Sacro, a entrada do Museu Sacro Franciscano. Na verdade, a ideia do museu surgiu na administração do ministro Alfredo Fernandes de Santos, na resolução da mesa de 28 de janeiro de 1932, e o museu, então, foi inaugurado em 17 de setembro de 1933, data, inclusive, comemorativa das Chagas de São Francisco, e é o museu mais antigo que nós temos no Brasil, o museu de arte sacra mais antigo.
Bom, o museu tem uma peculiaridade muito grande, aliás, várias. Ele compreende não só uma sala ou algumas salas, na verdade, nós somos um espaço religioso e também museal. Então, compreende a Capela Primitiva, também chamada de Capela de Nossa Senhora da Conceição, a Capela Dourada, também chamada de Capela dos Exercícios, a Sala da Procissão das Cinzas, a Capela do Santíssimo Sacramento, a Antissacristia e Sacristia, o Consistório, o Locutório e a Capela das Cinco Chagas, a Sala da Fábrica e Mansarda, o Jardim de Santa Clara, o Cemitério e a Capela das Ezequias, ou também Capela da Ressurreição, e a Capela dos Escravos. Bom, primeiramente, o corpo da Capela da Ordem Terceira era perpendicular à construção da Ordem Primeira. Geralmente é assim que se faz. Foi inaugurado em 17 de setembro de 1622, 3 anos depois do estabelecimento da Ordem Terceira no Rio de Janeiro, de 1619, e em 57 foi iniciada a construção de uma nova capela. Por quê? Porque a Ordem Terceira teve um crescimento muito grande, uma adesão muito grande dos irmãos laicos, dos irmãos seculares, daqueles que não são religiosos. Então, esse espaço arquitetônico da capela da Ordem Terceira, perpendicular à Ordem Primeira, ficou muito pequeno. Então, com a ajuda desses irmãos, houve aporte financeiro para que, finalmente, em 1657, houvesse a construção de uma outra capela paralela à Ordem Primeira, um terreno que foi cedido pela Ordem Primeira para a construção. A ornamentação, dessa capela primitiva de Nossa Senhora da Conceição era alguma coisa, acreditamos, modesta, não se tem registros de como ela era. E depois de 1740, depois de terminada a ornamentação da Capela Dourada, é que os artistas, possivelmente os mesmos entalhadores, foram para a capela da Ordem da Capela Primitiva para poder fazer esse retábulo de Nossa Senhora da Conceição, um retábulo belíssimo no estilo de Dom João V, bastante movimentado, inteiramente dourado. Nas paredes nós temos alguns adornos e entalhes que fazem menção à própria litania de Nossa Senhora, e na parede da direita, de quem está de frente para o altar-mor, houve uma subtração de talha para que pudesse abrigar um túmulo magistral, um túmulo de 3 metros de altura, em mármore, projetado pelo arquiteto português José da Costa e Silva em 1817, e abriga os restos mortais de Dom Pedro Carlos de Bourbon e Bragança, mostrando aí uma ligação também com a própria Espanha, não só com Portugal. Dom Pedro Carlos faleceu em 1812, ele era genro e sobrinho de Dom João VI, e em 1817, então, esse mausoléu foi feito. Durante esses 5 anos de hiato, ele ficou no cemitério da Ordem Primeira, no cemitério de Santo Antônio, ao lado. Bom, e finalmente a Capela Dourada, ou Capela dos Exercícios, aqui uma panorâmica da Capela Mor. Eu deixei de propósito também esse detalhe dessa balaustrada muito bem entalhada, inclusive com os detalhes embrechados de mármore, com os braços de Cristo e Francisco cruzados, e também os detalhes de embrechados de mármore do próprio chão da Capela Mor. Isso faz com que se perceba a riqueza de detalhes e a riqueza dos entalhadores, de todos aqueles que executaram a ornamentação dessa capela. Aqui mais um detalhe. Ela possui 8 quadros, 4 em cada lateral, uma pintura ilusionista, que, aliás, datada de 1732, que, aliás, é a primeira pintura ilusionista do mundo luso-brasileiro. Aqui um detalhe do altar-mor, com um conjunto retabular belíssimo, conjunto vindo de Lisboa, que representa a própria Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da nossa província, Francisco e o Cristo seráfico, conversando com ele numa intimidade fabulosa, e já lhe atribuindo as chagas.
um entalhe muito rico dessa imagem. São poucas as igrejas franciscanas que têm esse tema no conjunto retabular. Se eu não me engano, em Mariana e em São Paulo também tem, mas o do Rio de Janeiro foi caprichosamente executado e transmite uma veracidade impressionante. Tem muito naturalismo, tem uma policromia excepcional. Essa entrada de luz, apesar do estilo barroco falar que existe uma questão dos contrastes de claro e escuro e dos ambientes serem, nomeadamente, mais escuros, essa entrada de luz é proposital, porque ilumina o principal momento do fim da vida de Francisco, fazendo com que ele, então, já consiga as 5 chagas de Cristo, consiga sentir as dores que o mesmo Cristo sentiu no Monte Alverne. Bom, aqui uma outra visão de quem está no altar, de costas para o altar e de frente para a porta de entrada da Igreja da Ordem Terceira. Então, supostamente, antigamente, essas janelas e aquelas 2 portas, aquelas 2 janelas lá no coro alto, ficavam fechadas. Então, a única entrada de luz natural, basicamente, além daquela em cima do conjunto retabular, era a vinda do óculo. E isso faz com que haja toda uma coordenação do olhar. Portanto, os artistas que ali trabalharam se aproveitaram desse único foco de luz para que coordenasse toda a ornamentação dessa igreja. Pois bem, nós temos 3 artistas portugueses que trabalharam nessa empreitada, 2 entalhadores e um pintor dourador. Francisco Xavier de Brito, Manuel de Brito, são os 2 lisboetas que ali trabalharam, 2 entalhadores. A talha vai de 1726 a 1740, a pintura de 1732 a 1743. A pintura da Capela Mor foi contratada em 1732 e a pintura da nave, a ilusionista da nave, foi contratada em 1737. Há alguns quadros também na nave, mas esses não são de autoria do Caetano da Costa Coelho. Bom, Manuel de Brito trabalha na talha da Capela Mor em 1726, depois faz um dos púlpitos, segundo a documentação, um dos púlpitos certamente é de autoria dele, em 1732. Francisco Xavier de Brito, um outro lisboeta, trabalha na talha do Arco Cruzeiro em 1735. Em 1736, ele trabalha nos retábulos laterais, são 3 retábulos em cada lado da nave. Bom, e em 39, Manuel de Brito, que entalhou o altar-mor, volta para rechear todo o espaço parietal da nave, e também da Capela Mor. E, curiosamente, Caetano da Costa Coelho, do Porto, um pintor natural do Porto, como trabalhou de 1732 a 1740, porque ele também fez o douramento integral dessa capela, conviveu com esses artistas. Então, aí a gente vê uma coisa muito bacana, porque Manuel de Brito trabalhou no altar-mor, no retábulo-mor, perdão, depois ele foi para Minas Gerais, depois volta para continuar a trabalhar na execução da talha dessa igreja. Ao mesmo tempo, Francisco Xavier de Brito e Caetano da Costa Coelho estavam trabalhando, ou seja, a igreja, num curto espaço de tempo, muito curto espaço de tempo, tem a sua ornamentação executada da melhor qualidade, com o que há de melhor, com a novidade da pintura ilusionista, com um douramento integral, com uma talha que avança e muito os limites parietais, fazendo com que haja uma movimentação dessas paredes, porque a planta é uma planta retilínea, é uma planta retangular, e isso pressupõe uma estaticidade. Entretanto, essa talha tão volumétrica adentra os espaços, e imaginemos que a fonte de luz fosse só a vinda do óculo, isso faz com que haja, com o tremular das velas, uma movimentação dessa talha, uma movimentação desse espaço, as falsas sombras e luzes da pintura ilusionista, essa
da Capela Mor e essa da nave também pressupõem que o ponto único de iluminação era do óculo central. Então, isso faz com que haja uma verdadeira comunhão uma verdadeira harmonia entre as questões estilísticas, as questões estéticas, as questões religiosas, apelando aos 5 sentidos e completamente aceita dentro dos cânones barrocos da época, respondendo a todos os anseios da Contra-Reforma. Nas paredes laterais, como eu falei, temos 3 retábulos. Na parede da nave, de quem entra na igreja, à esquerda, tem Santo Ivo, São Roque, Santa Isabel de Portugal. Um pouco acima deles, entre os retábulos, estão São Lúcio, Santa Bona e Santa Elisário. No outro lado, no lado direito de quem entra na igreja, São Vicente Ferrer, São Gonçalo do Amarante, Santa Rosa de Viterbo, e acima, entre os retábulos, estão São Luís dos Franceses, Santa Delfina e São Walter. Na parede do arco cruzeiro, à direita de quem entra na igreja, também tem a imagem de São Francisco de Assis, e à esquerda de quem entra, a imagem de São Domingos de Gusmão. Aqui um outro ponto do coro alto, por assim dizer, que, na verdade, é o ponto ótimo de visão, é o ponto mais privilegiado de visão e de entendimento da pintura ilusionista, pintura que conversa com a talha, que, inclusive, simula os mesmos elementos da talha parietal, e que, no seu centro da nave, mostra Francisco já alado, subindo aos céus, por isso chama-se a glorificação de São Francisco de Assis. Na verdade, é o passo seguinte da historinha contada no conjunto retabular, do retábulo mor. Então, o olho não para, existe um movimento cíclico entre todos os detalhes de talha, de pintura. Não temos azulejaria, mas temos elementos que fingem embrechados de mármore nas paredes. Ao lado da porta de entrada, dá para ver 2 painéis laterais que são de madeira pintada e que simulam a mesma movimentação dos embrechados de mármore da Capela Mor. Portanto, há uma comunhão entre talha, pintura, azulejaria não, essa questão da pintura simulando os embrechados de mármore e da imaginária. Bom, Procissão das Cinzas é um outro ambiente, foi instituído em 1647, o primeiro cortejo saiu em 1650 e o último em 1862, até por questões urbanísticas da cidade, enfim, decidiu-se que a procissão não sairia mais, então foi substituída pela cerimônia pública do lava-pés. Procissão das Cinzas, que é de suma importância, porque evocava todos os fiéis para a quaresma, para a questão da penitência. Nessa sala nós temos várias imagens de roca, imagens de vestir em tamanho natural. Elas estão com vestes que são vestes íntimas, abaixo das suas roupas mesmo, roupas brocadas, enfim. Essas roupas estão guardadas junto com as diversas alfaias, diversos paramentos, vão ser mostradas. Nós estamos preparando também essa exposição dos paramentos. Nas paredes, aqui é a imagem de Francisco ajoelhado, que conversa com uma imagem monumental de Cristo alado, seráfico, com os 3 pares de asas. Essa imagem deve ter seguramente de 2,80 metros a 3 metros. A novidade é que é uma imagem com cabelos naturais, com olhos de vidro, mais uma imagem de papel machê. Uma imagem que tem uma pintura preciosa, principalmente chegando perto das asas de Cristo, dá para ver as filigranas de ouro, mas de papel machê, porque ela saía em procissão. Sendo assim, seria uma imagem mais leve e poderia, então, percorrer todo o trajeto.
Também os lampadários, e tem vários outros elementos da procissão. Aqui um andor com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Na parede nós temos alguns elementos têxteis que eram colocados nas laterais dos andores para poder adornar ainda mais a procissão das cinzas. A Capela do Santíssimo é uma outra capela que chama muita atenção, até porque ela já está dentro do século XIX, de meados do século XIX. O chão também tem o mesmo trabalho dos embrechados de mármore da Capela Mor, mármores italianos, policromos. Entretanto, essa capela também tem suma importância, porque tem uma pintura belíssima do Simplício Rodrigues de Sá, pintura da Santa Ceia. Esse pintor de origem portuguesa foi educado no Brasil no primeiro terço do século XIX e era, inclusive, seguidor de Jean-Baptiste Debré. E a importância maior dessa capela está no fato de que o seu entalhe ficou a cargo de Antônio de Pádua e Castro, um artista mageense, nasceu em 1804 e morreu em 1881, no Rio de Janeiro, e ele teve uma importância sobremaneira, porque pouco se estuda sobre ele. A professora Cibele Vidal Neto Fernandes fez um trabalho belíssimo sobre ele, porque nessa capela, Antônio de Pádua e Castro faz uma talha muito refinada, ao gosto neoclássico, mas tem uma generosidade de colocar também uma talha no retábulo mor, lembrando ao gosto da talha rococó. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa mesa de altar, mas o mais interessante de Antônio de Pádua e Castro é que ele esteve presente também em outras igrejas no Rio de Janeiro. Na Igreja do Santíssimo Sacramento nós temos a talha inteiramente atribuída a ele, onde a gente percebe todo o estilema do artista, todo o seu modus operandi de trabalhar, mas na igreja da Ordem Terceira do Carmo, Santa Cruz dos Militares, São Francisco de Paula, nós temos uma talha iniciada por Mestre Valentim e depois, por conta dos alvores do romantismo e do estilo neobarroco, nós temos, então, a encomenda feita a Antônio de Pádua e Castro para inteirar essa talha. Então, ali, ele segue as mãos de Valentim e recheia os espaços que estavam faltando. Ou seja, ele também é um artista de suma importância para o nosso cenário do Rio de Janeiro, um artista pouco falado e que está presente no nosso Museu Sacro Franciscano. Lembrando que a policromia, o douramento dessa capela é de Antônio da Cunha Pereira. Aqui alguns paramentos, nós temos muitos, estão todos guardados no Arcais, enfim, em outros locais a fim de conservá-los, e vai existir sim a oportunidade de nós abrirmos um espaço para mostrá-los. Então, aqui um detalhe do quadro da Santa Ceia e um detalhe de quem está de costas para o altar-mor, olhando para a porta, com essas delicadezas de entalhes na parede e no forro. Antessacristia e sacristia são outros dois espaços bastante importantes. É provável que o conjunto da antessacristia e principalmente da sacristia já estivesse pronto em 1775, segundo consta nos documentos da ordem. A antessacristia, depois da sacristia toda pronta, também teve, né, a sua ornamentação finalizada. Esse espaço, principalmente da antessacristia, e alguns outros espaços de circulação da igreja, do museu, enfim, quando a gente fala museu, eu quero me referir ao espaço como um todo, não só a igreja, não só a Capela Dourada. Existem quadros de grandes dimensões dos benfeitores da igreja, dos ministros da ordem, e na antessacristia temos dois quadros, um de corpo inteiro, do imperador Dom Pedro de Alcântara e o outro da imperatriz Teresa Cristina, executados em 1858 por Agostinho José da Mota, um pintor importante da Academia de Belas Artes. 2 anos antes, ele estava voltando de um prêmio para estudar fora do Brasil. Então, 2 anos depois da sua chegada, ele executa esses 2 quadros e lá estão expostos na nossa antessacristia.
A sacristia é um ambiente de total charme, total elegância, mas para o lado do rococó, com os adornos nas sobrevergas, ou seja, na parte de cima das portas, não só das portas, como dos 2 nichos que ladeiam as portas, que também têm imagens de vestir, essas não imagens de roca, essas são imagens de corpo inteiro, mas imagens também de cabelos naturais. Atenta-se para os elementos que estão nessas cristaleiras, que englobam pratarias e englobam porcelanas e também paramentos do século XIX, inclusive, do século XVIII e XIX. A sacristia tem um arcais belíssimo, de 1780, uma pintura, aliás, 3 pinturas no forro, também bastante importantes, e um lavabo de mármore. Essas pinturas, as 3 pinturas, são 2 menores e uma maior. As 2 menores tratam de São Lúcio Santabona, que formam o primeiro casal franciscano, e a outra, Francisco com o Papa Inocêncio III. E a pintura central é uma alegoria, trata de um jato de sangue saindo de uma das chagas no seu peito, de Francisco já alado, e esse sangue caindo na taça do Papa Inocêncio III. Eu gostaria de ressaltar que existem alguns elementos mostrando que são janelas de prospecção, ou seja, e alguns elementos também de giz, né, um tracejado, ou seja, no Museu Sacro nós fazemos questão de mostrar aquilo que está preservado, aquilo que está intacto, mas também aquilo que nós temos ainda a restaurar e ainda a mostrar, mostrando que a história é nossa, mostrando que esse patrimônio é nosso, é de todos nós, e com isso é necessário que a gente tenha exatamente esse sentimento de pertencimento a esse espaço. É muito mais do que um espaço de oração, é um espaço de reflexão, mas também um espaço que conta a história do nosso passado e que está de pé e que está ricamente preservado. À direita, nessa foto menor, tem uma janela de prospecção do forro da antissacristia, mostrando que também tem uma pintura que possivelmente segue os mesmos moldes dessa pintura maior da sacristia. A autoria é incerta, então eu prefiro não dar nomes, mas, sem dúvida, é uma pintura barroca, já com uma moldura, com todo um adorno no seu entorno, apelando para o estilo rococó. O arcais em jacarandá, com puxadores de prata, data de 1780, um arcais com 6,20 metros de comprimento, com uma segunda parte acima, que possivelmente nas laterais deveria ter algum tipo de pintura, ou espelho, enfim, mas tem também um trabalho de douramento muito refinado, um trabalho rococó, e um conjunto maravilhoso de Cristo conversando com Francisco. Cristo, nesse momento, não está alado, mas Francisco já está com as chagas, dá para ver na mão dele que tem uma chaga, e é um momento de extrema intimidade entre eles. Haja visto que Cristo já está com um dos braços saído da cruz e abraçando o ombro de Francisco. Então, é uma imagem de tremenda contrição, uma imagem de fatura belíssima, de estofamento e encarnação também bastante preciosos. Ali, à direita, a imagem do lavabo, um lavabo de pedra em liós, e eu gostaria também de atentar para essa faixa colorida avermelhada no entorno, na parede, porque também são janelas de prospecção, ou seja, essas paredes não eram brancas, na verdade elas tinham todo um trabalho de marmorizado, apelando a esses tons terrosos, ocres, que o barroco tanto se utilizou. Um detalhe bastante curioso, essa figura da esquerda, é que mostram janelas de prospecção, onde tem um marronzinho e tem uma janelinha azul, é porque abaixo desse marrom era um azul marmorizado. O mesmo azul que se encontra na mesa de altar
da Capela da Ordem Primeira, que eu falei que eu ia voltar a ela, na imagem de cima, e na imagem de baixo, uma das mesas de altar dos retábulos laterais da nave da Capela dos Exercícios. Portanto, daí eu concluo que, se em 1775 essa sacristia já estava pronta, e se o Arcais é de 1780, então eu tenho aí um pedaço da segunda metade do século XVIII, onde vigorou muito mais o estilo rococó, e me faz pensar que poderia ser da mesma oficina. Poderia ter saído das mesmas mãos, da mesma oficina, não só essa parte de cima do Arcais, como esses retábulos, esses altares da nave, da capela primitiva e da capela mor. Mas com um detalhe precioso: quem entra na Capela Dourada não percebe que essas mesas de altar são do rococó, exatamente porque existe uma harmonia inigualável entre a talha, entre a pintura, entre todos os adornos, uma conversa muito harmônica, portanto não fica gritante a diferença estilística. Bom, o consistório, um ambiente de reunião do clérigo, a construção foi iniciada no final da primeira metade do século XVIII, fica acima da sacristia. No ano de 1895, passou por uma ampliação, inclusive com a iluminação a gás. Conta com 8 armários duplos, que vão desde a parede, estão atrás desses banquinhos vermelhos aveludados, que albergam pratarias, elementos da imaginária, e também com 6 tribunas voltadas para a Capela Mor e para a nave. 3 da Capela Mor, 3 da nave, elas estão do lado direito desse slide. Então, aqui um dos armários abertos, mostrando não só elementos, né, elementos litúrgicos, enfim, com resplendor, com algumas cruzes processionais, embaixo elementos de prataria. Aqui no detalhe, à esquerda, a gente tem uma dessas tribunas abertas para a Capela Mor, então dá para ver ali a Nossa Senhora da Conceição no retábulo mor, e na foto maior, uma das tribunas voltadas já para a nave, com o detalhe das pinturas, o detalhe da pintura ilusionista. Bom, o locutório e Capela das Cinco Chagas também são outros 2 ambientes de muita riqueza dentro do Museu Sacro Franciscano. O locutório fica no primeiro piso, a Capela das Cinco Chagas fica exatamente acima do locutório, no segundo piso. Locutório era o local onde se faziam as confissões, onde o presbítero conversava com os fiéis, e depois subia-se para a Capela das Cinco Chagas para conversar com Cristo, para se confessar com ele diretamente. Hoje em dia, o locutório abriga um conjunto de imagens de roca, um conjunto representando Francisco, que está ajoelhado de costas, entregando a regra da ordem franciscana ao Papa Inocêncio III, que é o que está no meio, ladeado por 2 cardeais. Então, é interessante notar que Francisco está com suas vestes, mas ele é de roca, e as outras 3 imagens estão sem a roupa, exatamente para que se veja esse fazer, essa etapa de execução do escultor, de que modo essa imagem de roca se faz, por que ela é uma imagem de roca, com todas as subtrações das partes anatômicas das imagens, propositadamente, evidentemente, para que ficassem mais leves e seguissem em procissão. A diferença, inclusive, dos cardeais para o Papa anatomizado e com as articulações movimentadas, também para que conferisse maior veracidade na hora da procissão. E na Capela das Cinco Chagas, uma imagem de Francisco e de Cristo. Essa imagem de Francisco, que tem de original da época, é de fato a cabeça, e a imagem do Cristo repetindo aquela mesma cena de cima do Arcais, com o Cristo já com um braço pendente da cruz, conversando com Francisco, mostrando essa intimidade, mostrando o fervor, mostrando o amor entre os dois, entre até então o homem Francisco, que queria sentir as dores do Cristo e que conseguiu,
por sua fé, por sua simplicidade, lá no Monte Alverne. Esse close mostra para a gente detalhes do entalhe da imagem, a articulação do ombro, detalhes não só do perizônio, como também detalhes do estufamento, detalhes da encarnação, que são detalhes preciosos. Perdão, só voltar aqui. Na Capela das Cinco Chagas também tem uma série de paramentos, uma série de pratarias nesse armário magrinho à frente de quem entra. Bom, sala da fábrica em mansarda, eu tenho o grande prazer, a grande honra e a grande bênção de dar aula nessa sala chamada de fábrica, porque eram aí confeccionados uma série de paramentos, uma série de pinturas, inclusive, que os artistas recebiam as encomendas. Então, hoje em dia, tem 4 armários com uma série de castiçais, uma série de resplendores, mostrando todo esse acervo tão rico do museu. E acima dá para ver a mansarda, um espacinho que hoje está gradeado, mas evidentemente na época não era, só tinha um guarda-corpo, com uma roldana, onde se vê uma porta à direita da imagem, à direita desse painel, aqui os dois armários com os resplendores e os castiçais, onde se vê aquela porta, corresponde exatamente a essa imagem do inferior direito, a imagem inferior direita, que é a imagem da escada para quem sobe na mansarda. Então, no teto da mansarda tinha uma roldana para que os artistas pudessem subir e descer seus quadros. Hoje, a gente ainda abriga ali alguns quadros a serem restaurados, um frontal de altar ali em vermelho, na imagem superior à esquerda, na imagem superior à direita, também um fragmento de mármore. Interessante notar não só as obras a serem restauradas, o espaço de convivência dos artistas, mas também os elementos arquitetônicos dessa parede aparente de pedras, vendo de que modo foram construídas essas paredes, de que modo foi esse processo de ereção desse templo. Bom, Jardim de Santa Clara é um jardim, na verdade, como um espaço de reflexão, um espaço de respiro no meio da selva de pedra do centro da cidade, como eu já havia falado. O prédio fica muito evidente nos seus elementos construtivos, no que diz respeito a detalhes arquitetônicos, né, como beira severa, como os elementos de pedra nos cunhais, como os elementos de sobrevergas com uma leve torção acima das janelas e das portas, o gradeado, tudo isso são elementos de muita sensibilidade que só quem passa um tempo nesse espaço percebe. O Jardim de Santa Clara, evidentemente, tem a imagem de Santa Clara, com uma natureza exuberante, e a imagem à direita mostra a lateral do prédio com uma parreira. Então, representa o nosso jardim, o nosso pomar, a nossa horta, ou seja, evoca também toda essa questão franciscana de convivência com a natureza, de intimidade com os animais, com a flora, com a fauna, enfim, tudo o que ele pregava. E esse espaço também é de suma importância porque ele faz exatamente a ligação do espaço edificado, onde se tem as capelas, onde tem sacristia, onde tem locutório, consistório, enfim, com o espaço cemiterial. Então, essa parede já é do século XIX, o cemitério já é do século XIX, já mostra, então, um outro ambiente muito bem representado por uma alameda de colunas toscanas. O risco, primeiro, desse espaço do cemitério foi em 1814, terminado em 1827, ali se faziam os enterramentos. Entretanto, observa-se que em 1850, por ordem régia, os enterramentos já tinham sido proibidos
nesses espaços, nesses ambientes. Então, o cemitério da Ordem Terceira, da Penitência, que é o cemitério do Caju, tem a sua inauguração em 18 de julho de 1857, portanto, todos os corpos que estavam aqui na penitência foram transferidos para lá. Nas paredes foram mantidos as marcações de onde ficavam os corpos dos irmãos. Hoje em dia, nessas laterais, se encontram os andores processionais, os andores da procissão das cinzas, andores inteiramente dourados e policromados. Não só andores, como também como essa primeira que se encontra na foto à esquerda. À direita são andores, outros andores, e também um espaço infantil de enterramentos. Na verdade, só voltar um pouquinho, essa porta central, que condiciona o nosso olhar, se dirige à Capela das Exéquias ou da Ressurreição. Então, existe uma porta do lado esquerdo e uma porta do lado direito. A do lado esquerdo é a reservada para os túmulos infantis, e a da direita tem uma grande surpresa que eu deixei para o final. Bom, todos esses andores e essas também serão restaurados, mas é importante que a gente mostre o estado de preservação que eles estão, é importante que haja esse diálogo, exatamente para incitar também essa questão da conservação, da restauração, do mantenimento da memória. Esse patrimônio é nosso, esse patrimônio, evidentemente, está dentro de um espaço franciscano, da fraternidade franciscana, mas é de todos nós, registra o nosso passado, e a gente não pode entender o presente, muito menos o futuro, se a gente não compreender o nosso passado. Bom, Capela das Exéquias, ou Capela da Ressurreição, era a capela onde se colocava uma essa, e acima da essa, então, o catafalco, o caixão, enfim, para que houvesse as missas de corpo presente. Essa porta de ferro é extremamente bem trabalhada e tem elementos impares que remetem a essa questão da ressurreição, a questão da morte, como o crânio com os dois ossos cruzados, como a ampulheta alada, mostrando a efemeridade da vida, mostrando a fragilidade, mostrando a presença do tempo, que não para, o tempo voa, então nós temos que aproveitar o aqui, o agora, sim. É uma capela, como é uma capela dentro do espaço cemiterial, é uma capela, então, do século XIX, tem toda a elegância e toda a austeridade da decoração neoclássica. Interessante notar que as paredes são todas de estuque, o forro também, assim como o retábulo-mor. Os capitéis das colunas são formados por ossos entrecruzados, que também conversa com toda essa remetência dos elementos iconográficos ao seu redor, com delicadas guirlandas penduradas, e também um elemento interessante, que é o lanternim, acima, no centro da capela, ali, no centro do forro. Bom, esse lanternim, para, evidentemente, entrar a luz natural, mas, sobretudo, para fazer com que houvesse uma circulação de ar nesse ambiente, né? Em épocas de restauração na cidade, em épocas de aberturas de grandes avenidas, né? Que começou com a questão do governo de Pereira Passos, então essas questões de salubridade eram muito levadas em conta, então, portanto, o lanternim vem muito a calhar. Entretanto, nessa parede da Capela da Ressurreição também tem uma janela de prospecção mostrando uma policromia, um falso marmorizado. Portanto, também será mostrado numa breve restauração e virá à tona com toda a sua beleza. E o detalhe à direita, que realmente só tem como se ter uma noção estando lá, é uma portinhola no chão que, quando aberta, mostra para a gente o espaço abaixo da Capela da Ressurreição. A chamada Capela dos Escravos, na verdade, era uma masmorra, era um espaço onde ficavam os escravos que auxiliaram, em sua maioria, na execução
da Capela Dourada, da Ordem Terceira de São Francisco. Hoje em dia, esse espaço, até como uma homenagem, serve como Capela de São Benedito e registra todos os elementos arquitetônicos, todos os elementos construtivos. Dá para a gente entender de que modo essas paredes foram construídas, dá para ver a espessura dessas paredes, como eram feitas esses arcos, toda essa estrutura arquitetônica. Com tijolos cerâmicos, sem revestimento, atentando também para a precaríssima entrada de luz natural, somente se tivesse a portinha aberta, dá para ver aqui em cima da foto, né, que ela está aberta, então dá para entrar a luz pela Capela da Ressurreição, mas também pela bandeira acima da porta. Aquela portinha que fica no chão da Capela da Ressurreição e que aqui está no forro dessa Capela de São Benedito era por onde passava a alimentação dos escravos, desciam pelas correntes que foram mantidas. É importante a gente notar o registro da história. Esse espaço foi aberto, esse espaço serve como registro para se mostrar todos os detalhes da história, por mais sensíveis que eles sejam, por mais delicados que eles sejam, eles têm que ser contados, eles estão ali, fazem parte da nossa história. Bom, essa é a cereja do bolo. A porta na lateral da Capela da Ressurreição, a porta direita, que eu falei que eu ia mostrar, é o que a gente chama de Biblioteca Francisco de Assis, conta com um acervo inestimável de mais de 5.000 livros, com todos os registros cartoriais, todos os registros de casamentos, nascimentos, morte, batizados, todos os registros de encomendas aos artistas que executaram algum tipo de ornamento e arquitetura na Ordem Terceira, todos eles foram higienizados e estão ali aguardando para serem restaurados, para serem, enfim, voltarem à condição de serem manuseados, serão digitalizados e disponibilizados à população, porque é esse o nosso interesse. O nosso interesse, o interesse do Museu Sacro Franciscano, é que tudo isso fique ao alcance de toda a população, é que a história não seja velada, e muito pelo contrário, para que a história seja contada, seja mostrada, não só a história do Brasil, não só a história do homem Francisco, não só a história de Francisco de Assis, como também a história da arte e a história da arte sacra. Bom, aqui eu deixo o site do Museu Sacro Franciscano, onde tem disponível online o livro comemorativo dos 400 anos da Fraternidade, o link do nosso Facebook, no Museu Sacro Franciscano, o Instagram, as visitas virtuais e, eventualmente, para os cursos, para os contatos, o meu e-mail, o meu contato. Nós temos 4 cursos, cursos de História da Arte Sacra, onde nós falamos sobre a talha, a pintura, a azulejaria e imaginária no período colonial luso-brasileiro. Temos também um curso de arquitetura colonial, temos o curso de História da Arte no século XIX e também um curso de arte hispânica, mostrando que existe uma comparação muito saudável e muito necessária a ser revisada entre a história da arte luso-brasileira e a história da arte de colonização espanhola na América do Sul. Então é isso, eu deixo aqui o meu agradecimento. Não temos nem como agradecer, Janaína. Não temos nem como agradecer. Deixa a sua brilhante. É complicado porque eu tive medo de não dar conta, porque são muitos os espaços, evidentemente eu não consegui colocar todos os detalhes que eu gostaria. A apresentação ficou originalmente muito além desses 50 e poucos slides, mas eu tive que dar uma depurada para caber aqui no nosso tempo. E é claro que existe a possibilidade da visita virtual, existe a possibilidade da leitura do livro dos 400 anos, mas nada substitui a visita presencial. Nós estamos com todas as
os cuidados, não é, da pandemia, e é importante que se esteja lá, porque essa questão sensorial, essa questão do apelo aos 5 sentidos, a gente só sente o arrepio na pele, eu agora estou arrepiada, a gente só sente isso vendo, sabe? Sentindo a atmosfera, que é uma atmosfera barroca, rococó, neoclássica. Então, para quem dá aula, para mim, é como dar aula de ciências espaciais na NASA. Né? Eu estou no céu da minha sala, eu converso com as pinturas ilusionistas e eu sou grata imensamente por isso, e não tem como falar mais, é um sentimento realmente de gratidão, é um museu espetacular. Nós estamos abertos à visitação, por enquanto, às terças e sextas, então todos os contatos estão no nosso site, podem entrar em contato comigo, ou mesmo com os nossos outros amigos da Ordem Franciscana, e mesmo o nosso administrador, o contato está lá no nosso site, e convidamos a todos a participar dessa nossa experiência. Muito obrigada a todos. Janaína, além de reforçar que vocês estão, então, recebendo, né, as visitas, eu acho que isso é importante, o pessoal saber que o museu está aberto, eu também aqui deixo a minha sugestão, a Márcia Valéria, o pessoal aqui do projeto e do museu, que você venha de novo, né, Márcia Valéria? Podia Janaína vir em outra oportunidade e aí falar, né, do que claro, você falar. Claro. Mas, assim, eu entendi você, reforçando a necessidade do pessoal visitar, né, claro. Márcia, Janaína pode voltar, né, em outra Inclusive, mesa. eu ontem fiz uma pergunta à Márcia Valéria se já tinha havido algum encontro, algum sábado específico de pintura ilusionista, porque esse, de fato, é o meu assunto, né? É o meu assunto de mestrado, doutorado, assunto apaixonado da vida inteira. Então, se houver oportunidade de um novo encontro, até tratando de pintura ilusionista, eu já estou me convidando para poder falar sobre esse panorama luso-brasileiro e, claro, o nosso xodó, que é a primeira pintura ilusionista, né, do nosso mundo, e é de suma importância. Né? Ali a gente tem artistas portugueses extremamente relevantes, artistas já nascidos no Brasil, pertencentes à academia, então é de uma riqueza infinda. Nós estamos com vários projetos, inclusive, como eu falei, de mostrar os paramentos, mostrar mais pratarias, mostrar mais objetos. Existem detalhes preciosos, como, por exemplo, o certificado que a Ordem Franciscana dava, que era em litogravura. Então, tinham cores diferentes para os homens e para as mulheres, e aí então se fazia impressão daquela litogravura. Isso é precioso demais. Né? Com relação aos cursos, nós começamos com o curso de talha, pintura, azulejaria e imaginária, e dali houve uma necessidade até dos próprios alunos, né? Começaram a se questionar, mas espera aí, e o século XIX, como é que fica? A gente só falou sobre os ornamentos, mas e a arquitetura? Então, a gente abriu o curso de arquitetura colonial, também o curso de América Hispânica, porque aí ficavam se perguntando, tá bom, mas a colonização portuguesa foi assim, a nossa herança portuguesa. Mas e o outro lá? E a herança espanhola, como é que fica? O que tem de diferente, né, de Bolívia, Chile, Peru, México, com o nosso Brasil? Então, a gente também tem um curso de América Hispânica e o curso de História da Arte no século XIX, onde a gente já sai um pouquinho dessa verve religiosa, fala de toda a arte civil também, fala sobre academia, enfim, sobre até o modernismo, e chegamos no século XX, até no século XXI, e por aí vai. Então, a gente tem muita coisa para conversar. Nossos cursos também já estão na ponta da agulha para voltar. Nós estamos afinando os detalhes, estamos tentando ver se ainda esse ano a gente consegue retornar com os nossos cursos, os alunos estão ansiosos, eu mais ainda, eu falo muito, então, para mim, é de uma preciosidade tremenda esse privilégio, essa honra, essa bênção de poder dar aula para todos os queridos dentro de um espaço tão especial. É isso. Eu vou agradecer de novo, Janaína. Tem bastante coisa para comentar, eu só vou